Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Que bom! Tia Alessandra está aqui atenta para que possa estar aqui te orientando na nossa aula de hoje. Amores, nossa aula de hoje vai estar relacionada ao nosso conteúdo aqui na disciplina de português. Estejam atentos aí, gente, prestando atenção a cada uma das nossas orientações. Então, vamos lá? Hoje nós falaremos sobre substantivos coletivos. Observe aí que esse assunto está lá no seu livro, na página 154. Vamos ler esse pequeno texto que nós encontramos aí na página 154. Nasci num bosque. Amanhecia quando minha mãe deu-me no bico o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo um assobio rouco. Depois fiquei pássaro grande e conhecia toda aquela mata. Veja a nossa frase. Nasci num bosque. Observe que a palavra bosque indica muitas árvores juntas, um conjunto de árvores. Ou seja, bosque é um substantivo coletivo. E o que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo é um substantivo comum que, mesmo no singular, indica um agrupamento, uma multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Ou seja, os substantivos coletivos são palavras que, escritas no singular, indicam um conjunto ou um agrupamento de coisas e de seres da mesma espécie, transmitindo assim uma noção de multiplicidade. Temos aí alguns exemplos: biblioteca, de livros, código de leis, conjunto de abelha, podemos chamar de colmeia ou enxame, conjunto de estrelas, falaremos que é uma constelação. Então, como vocês podem observar, o substantivo coletivo, ele é escrito no singular, porém ele indica um conjunto, um agrupamento de coisas, de seres da mesma espécie. E nós iremos falar alguns exemplos de coletivos para que vocês tenham esse entendimento em relação ao assunto que nós vamos citar para vocês. Vamos lá? Quando nós falamos de substantivo coletivo de pessoas, nós estamos falando aqui no coletivo, nós falamos da alcateia, bando, corja, quadrilha. Quando estamos nos referindo a este coletivo, estamos nos referindo a um conjunto de ladrões. Quando falamos de uma associação, um clube, um comício, uma sociedade, nós estamos falando de um conjunto de pessoas reunidas para um fim em comum.
Quando falamos no coletivo de auditório, estamos falando de um conjunto de espectadores. É muito comum nós falarmos numa banca em relação quando estamos falando ao conjunto de pessoas que compõem uma banca de vestibular, porque ali nós estamos falando de um conjunto de examinadores. Quando estamos falando no coletivo e retratamos de pessoas, quando estamos falando de uma banda, de uma orquestra, nós estamos referindo a um conjunto de músicos. Quando nos referimos a um batalhão ou uma tropa, estamos nos referindo a um conjunto de soldados. Relacionado ao coletivo de caravana, estamos nos referindo ao conjunto de viajantes. Então, esses são alguns substantivos coletivos de pessoas. Existem vários outros exemplos de substantivos coletivos relacionados a pessoas. No decorrer das nossas videoaulas, nós traremos para vocês mais exemplos de substantivos referentes ao coletivo de pessoas. Agora vejamos alguns substantivos coletivos de animais. No slide anterior, nós mostramos para vocês os substantivos coletivos referente a pessoas. E agora iremos relatar para vocês os substantivos coletivos nos referindo a animais. Vocês podem até observar que existem alguns coletivos que eles são parecidos, né? Agora, quando se retrata a pessoas, eles se referem a alguém, e quando se referem a animais, nós iremos ver agora. Exemplo, o coletivo de alcateia. Quando se refere a animais, está falando no conjunto de lobos. Temos também o coletivo de bando. Também, quando está se referindo ao coletivo de animais, está se referindo a aves. Quando falamos no coletivo da bichanada, gataria, o bando, estamos relacionando ao conjunto de gatos. Quando falamos acerca do coletivo de cardumes, nos referimos ao conjunto de peixes. Coletivo de colmeia ou enxame, nos referimos ao conjunto de abelhas. E quando falamos sobre a fauna, nos referimos a animais de uma mesma região. Então, observe aí que, conforme nós vimos no slide anterior, quando a alcateia está relacionado ao substantivo coletivo de pessoas, ele refere-se a ladrões. E quando a alcateia está se referindo ao substantivo coletivo de animais, nós teremos ali um conjunto de lobos. Então, observe também que nas demais videoaulas, nós iremos trazer aqui para vocês mais alguns substantivos coletivos de animais, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre os coletivos aqui existentes.
Nós vamos pegar aqui no livro de vocês, na página 154. Possui também alguns coletivos interessantes que a tia Alessandra, juntamente com você aí na sua casa, vai ler com você, tá? Então, lá na sua página 154, diz o seguinte: vamos conhecer alguns coletivos? Vamos lá? De álbum, fotografias, selos, figuras, discos. De elenco, artistas. Do alfabeto, conjunto de letras. De esquadra, navios. Arquipélago, conjunto de ilhas. Bando, de pássaro. Batalhão, conjunto de soldados. Biblioteca, de livros. Flora, de plantas. Bosque, árvores. Matilha, cães. Cafezal, plantação de café. Cambada, de vagabundos. Cardume, de peixes. Classe, de alunos. Colmeia, abelhas. Constelação, estrelas. Década, período de 10 anos. Réstia, de alhos, cebolas. Século, período de 100 anos. Multidão, de pessoas. Ramalhete, flores. Vara, porcos. Quadrilha, ladrões, bandidos. Frota, se refere ao conjunto de caminhões, aviões, ônibus e táxi. E ninhada se refere aos filhotes. Então, como vocês perceberam, gente, existem vários tipos de substantivos coletivos. Então, a gente sempre vai dando aqui alguns exemplos para que vocês possam conhecer algum desses coletivos. Amores, agora nós vamos à nossa atividade. Atividade no livro, na página 155. Vamos lá? Então, vejamos. No livro, na página 155, na primeira questão, você irá formar frases com o coletivo dos elementos que estão no parêntese. Detalhe, tia Alessandra, para escrever uma frase com a palavra livros? Não. Você vai escrever uma frase com o coletivo desta palavra livros, que você já sabe qual é. Então, você vai fazer uma frase com esse nome, com o nome do coletivo de livros, tanto de livros como de alunos, árvores e fotos. Você vai escrever com essa frase com o coletivo, tá? Tia Alessandra, é só para mim dizer qual é o coletivo? Não. Você deverá fazer uma frase com esse coletivo no meio da sua frase. Já tanto faz ser no início, no meio ou no fim da frase. Mas lembre-se, deve ser colocado o coletivo relacionado a esses elementos que estão aí na primeira questão. Já na segunda questão, você irá completar as frases com o substantivo coletivo relacionado a cada um que está nessa frase. Por exemplo, no item A, aí tem o traço que você vai completar. Do senhor Manuel tem 1000 pés de cafés. Então, você vai fazer o coletivo de café. No B, Laila viu a lua e várias no céu. Você pode observar a lua no céu. E além da lua, o que você pode conseguir enxergar
Ah, tia Alessandra, eu consigo enxergar as estrelas. Então, eu coloco o nome estrelas aqui? Não. Você vai escrever o coletivo de estrelas aí no item B. Já no item C, a peça tinha um excelente... Quando ele fala na peça, ele está se referindo a vários artistas, a vários atores. Ele está se referindo ali a uma peça teatral. Então, o coletivo de artistas, de atores, você pesquisa e escreve aí o coletivo na letra C. O foi bastante aplaudido. Os soldados desfilaram bem. Então, qual é o coletivo de soldado? Tenho certeza que você já conhece. Escreva aí no item D. Na terceira questão, você vai escrever a que elementos os coletivos se referem. Algo se refere a qual coletivo? Bando, século, alfabeto e niada. Pesquise e escreva os elementos que compõem cada um desses coletivos. Amores, a nossa aula de português de hoje encerra-se por aqui. Nós começamos a estudar esse assunto bem interessante que é os substantivos coletivos. Sabemos que agora, gente, vocês vão aí curtir as férias de vocês e vocês, ó, força total, relaxem, busquem aí estar sempre aí com a sua família, tá certo? Juntinhos aí, curtindo as férias de vocês, para quando voltar as nossas aulas, estar aí com força total, para que possa aí dar continuidade. Essa foi a nossa primeira etapa, né? O nosso primeiro semestre. Segundo semestre vem aí e eu quero ver todo mundo animado assim para concluir essa mais uma etapa que você está aí na sua conclusão de curso. Você vai concluir aí o seu terceiro ano com sucesso e que venham os próximos anos aí com fé, com garra. Então, Deus continue abençoando vocês. Um abraço bem apertado da tia Alessandra. Que Deus abençoe a cada um. Beijão, meus amores.